Bom dia, queridos, graça e paz. Bom dia, família Zoe. É um prazer estar aqui para mais um dos nossos devocionais, para estar aqui para compartilhar algo da palavra do Senhor. Essa semana que Deus tem nos falado tanto, mais uma vez, né? É muita responsabilidade estar aqui para compartilhar essa palavra, para compartilhar uma porção daquilo que Deus tem falado aos nossos corações. Queridos, antes de começar a ministração da palavra, eu queria pedir algumas coisas a vocês. Primeiro, que se você ainda não fez a sua inscrição no nosso canal no YouTube, que você se inscreva, que você divulgue, que você convide outras pessoas para se inscreverem. Tenho certeza que vai ser bênção não apenas na sua vida, mas na vida de todos aqueles que você indicarem. Lá nós temos vídeos que tem palavras de Deus poderosa, que tem abençoado as nossas vidas, e eu sei que será assim com todos aqueles que forem assistir as mensagens. Então se inscreve no nosso canal, aproveita, já dá o seu like, já deixa o seu like lá, já clica no sininho para que você seja notificado. Quero convidar você também para nos seguir tanto no Instagram quanto no Facebook, tá? Segue a gente lá, nós temos sempre postado as novidades. No Facebook tem os vídeos, assim como no YouTube, então não perde essa oportunidade. Se inscreve no nosso canal no YouTube, segue a gente no Instagram, no Facebook. Eu tenho certeza, querido, que essas são ferramentas que Deus vai usar para abençoar você também, tá bom? Outra coisa, você que congrega na Igreja Batista Família Zoe, eu quero convidar você para baixar o aplicativo, se você ainda não fez, porque o que é que você vai encontrar nesse aplicativo? Material que a gente usa para ministrar na vida dos novos decididos, um material que é usado nas células. Lá você também vai poder fazer a sua contribuição financeira, tanto através de boleto, tanto pelo cartão de crédito. Então, através do aplicativo, querido, você pode não apenas ser abençoado, mas você pode também abençoar. Lembrando a você que a obra que Deus confiou nas nossas mãos continua, e ela inclui a construção de uma nova casa, ela inclui a construção de um centro que vai desenvolver uma poderosa obra social que o Senhor vai usar para abençoar o bairro do Canaã. E nós precisamos nos posicionar também financeiramente. Isso passa pela minha vida e passa pela sua. Então não deixa de fazer a sua contribuição financeira através dos dízimos e das ofertas. Se você ainda não tem um aplicativo, se você não congrega conosco, mas quer abençoar essa obra, querido, nós temos sempre colocado aqui o número da conta, tanto da Zoe Maceió quanto da Zoe Natal, para que você possa abençoar, para que você possa contribuir financeiramente com esta obra. Então faz isso, baixa o aplicativo, Igreja Batista Família Zoe. Tenho certeza que você vai ser abençoado, também vai ser um canal para abençoar. Quero também, só encerrando essa questão de aplicativos de conexão, né? Baixa um aplicativo chamado Team Link, um aplicativo para videoconferência. Para quê? Para que a gente possa estar nos reunindo como células. As reuniões continuam acontecendo, não presencialmente, mas através de videoconferência. E nós temos sentido, querida, a falta de vários irmãos. Então, não deixe de estar conosco. Baixe o aplicativo. Se você tem dificuldade, procura o líder da sua célula. Pergunta como faz para estar conectado. Nós temos reuniões todas as quintas à noite. Então, alinhe o horário, baixe o aplicativo. Eu tenho certeza, vai ser bênção. E naquele momento a gente pode conversar, rir, ver um ao outro, né? Compartilhar da palavra do Senhor. Isso é muito importante. E só mais um aviso, né? O último, eu prometo que vai ser o último. Não passa nenhuma dificuldade sozinho. Sei que esses dias de dificuldade que nós temos enfrentado, esses dias de luta, e ainda em isolamento social, em quarentena, isso tende a agravar as nossas fragilidades. Mas você não precisa passar por nenhuma dificuldade sozinho. Seus pastores, seus líderes têm preocupação com vocês, querem cuidar de vocês. Então, entre em contato conosco, nos avise, sinaliza que você está precisando e nós faremos de tudo para resolver o problema junto com você. Se for um problema que nós não possamos resolver, nós queremos pelo menos estar juntos, orando com você, mas não passe isso sozinho, tá bom? Então nessa hora, vou pedir apenas que você abra o seu coração para que nós possamos dar continuidade para aquilo que Deus vai falar nesta manhã. Só vou pedir uma última, essa eu prometo, né? Essa é o último pedido. Que você ore por você, para que Deus venha falar com você nessa manhã, que não seja palavras de sabedoria humana, que seja palavras tão somente do Senhor para o seu coração. Peço também, ora por mim. É muita responsabilidade chegar aqui
com uma palavra de Deus para alcançar o seu coração. Então nessa hora, ora por você, ora por mim. Eu tenho certeza que Deus vai ouvir a nossa oração e vai fazer algo poderoso nessa manhã. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e Pai Todo-Poderoso, nós louvamos, nós bendizemos o Teu nome. Te damos graças por mais um dia, te damos graças porque esse dia é na Tua presença, te damos graças pelo Teu Espírito que em nós habita e entre nós se move. Que Ele possa tomar as palavras que vão ser ministradas nessa manhã e aplicá-las ao nosso coração, de maneira tal, Senhor, que venhamos a ter uma forte experiência contigo. Fala comigo, Senhor. Fala com cada um que estará assistindo esse devocional. É o que eu oro nessa hora e faço isso em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém? Bom, o que é que nós temos visto nas últimas semanas? Nós falamos sobre discipulado e nós vimos, enquanto falamos de discipulado, que a base para o discipulado é ser primeiramente discípulos de Jesus. Ele é o nosso modelo. Ele é a nossa inspiração. É nele que nós devemos construir o nosso modelo de discipulado. Nós vimos que na época de Jesus, o maior desejo, a maior ambição de um discípulo, ele era ser semelhante ao seu mestre, ao seu rabino. E esse deve ser o nosso maior desejo, a nossa maior ambição, ser semelhante a Jesus. Uma outra coisa que nós vimos enquanto estudando discipulado foi que nós recebemos uma responsabilidade, que está lá em Mateus 28, o ide de Jesus. E o ide é ide e fazei discípulos. Nós temos essa responsabilidade de fazer discípulos, de gerar discípulos semelhantes a Jesus. Essa é a nossa responsabilidade. Nós vimos também, na semana seguinte aqui, falamos sobre paternidade. E já nas últimas ministrações, na ministração do final da semana, nós vimos que nós fomos adotados por Deus. E a base dessa adoção foi o amor de Deus, o Pai, que nos amou quando ainda éramos inimigos dele. Nós vimos que o conceito de paternidade, ele permeia toda a Escritura. Quando a gente fala de Deus Pai, nós estamos falando da essência de Deus. Ele é Pai, Ele sempre foi, Ele foi Pai antes de gerar, pois Ele nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Então é por conta disso, por causa desse amor que nos adotou, que nos tornou filho, que nós temos hoje a posição de filhos e hoje nós somos herdeiros de Deus. Então hoje eu e você nos tornamos filhos de Deus. Hoje nós fazemos parte dessa família de Deus. E uma coisa que nós entendemos dentro desse conceito de paternidade, dentro desse conceito de adoção, é que nós fomos adotados para adotar. Que nós nos tornamos família para gerar novos filhos, ou seja, mais uma responsabilidade, gerar filhos. Como discípulos, gerar novos discípulos. Como família, gerar novos filhos. Deus nos delegou responsabilidades. E aí nós entramos no terceiro ponto, no assunto que temos falado durante essa semana, porque gerar é uma responsabilidade. Gerar discípulos, gerar filhos é uma grande responsabilidade. E responsabilidade é para filhos maduros. Esse é o nosso tema hoje, filhos maduros. E antes de prosseguirmos, eu gostaria apenas de lembrar uma coisa a você. A Bíblia ela não foi escrita em português. Então, nós vamos ver que algumas palavras que foram traduzidas foram usadas a mesma palavras em sentidos diferentes. Por que é que estou explicando isso? Porque a palavra filho é uma dessas palavras. Você vai ler a sua Bíblia no português, vai ver aquela palavra filho sendo repetida em vários versículos, mas no original, se for no Novo Testamento, ele foi escrito em grego, lá no grego ele tem sentidos diferentes. Por que é que eu estou falando isso? Porque hoje, falando de filhos maduros, nós vamos ver que filho, no grego, existem duas palavras. Se você assistiu o devocional com Diego Salgueiro, você viu que ele falou, ele explicou sobre isso. Se você não assistiu, eu recomendo. Foi bênção, foi uma palavra de Deus, uma palavra, querido, poderosa. Então,
vai lá, se você ainda não assistiu, assiste essa devocional. Na verdade, eu quero recomendar a você, não perde nenhuma. É sequencial e Deus tem ministrado dia após dia aos nossos corações. O Diego nos falou sobre filhos maduros e ele falou duas palavras, ruios e teknon. Teknon e ruios foram as duas palavras que foram traduzidas na sua Bíblia e na minha como filhos, mas a gente vai ver que são sentidos diferentes. Ruios, por exemplo, se encontra no texto lá de Romanos 8, no versículo 14, que diz assim: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Romanos 8, verso 14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, eles são filhos de Deus. Essa palavra filhos é ruios, que quer dizer filho maduro, filho maior, filho que já tem uma maturidade. 2 versículos depois, no capítulo 8, verso 16, diz que nós somos filhos de Deus. E a palavra usada lá é teknon, que significa criança ou bebê, criança pequena. O que é que nós vemos aí, em resumo? Que todos nós somos filhos, eu e você somos filhos, mas que com responsabilidades, com deveres diferentes. Teknon, filhos pequenos, crianças, né? Bebês. E ruios, filhos maduros, filhos maiores. Ou seja, o que é que a gente percebe? Que a nossa vida com Deus ela tem estágios. Nós começamos como crianças e precisamos chegar a ser filhos maduros, precisamos ser aperfeiçoados. Entenda, querido, o amadurecimento faz parte do plano de Deus para nós. Deus não nos quer apenas como filhos, como bebês espirituais. O plano de Deus é que cheguemos à estatura completa de Jesus, de filhos maduros. Paulo fala isso. E Paulo, aproveitando, ele usa muitos símbolos, muitos costumes, muitas figuras da sua época. Você vê ele falando do atleta, você vê ele falando da armadura de um soldado. E eu queria utilizar de uma dessas figuras de Paulo, quando ele fala em adoção, lá em Gálatas 4, verso 5, ele está usando, por exemplo, o contexto de adoção que é diferente da adoção dos nossos dias. Se você assistiu, digo novamente, a devocional com Diego Salgueiro, ele falando sobre essa questão de adoção dos primeiros dias, logo que a criança nasce. Ela é entregue ao pai, o pai decide se aceita ou não como filho. Aquele momento, bebê. A criança nasce teknon. Só que quando ela nasce, depois que o pai aceita, ela é entregue para cuidadores, para que ela seja ensinada e educada. Então ele pega aquele teknon, aquele bebê, entrega para os cuidadores vão ensinar, vão educar, e quando ele já está maior, quando ele já está maduro, acontece uma cerimônia onde o próprio pai o adota, mas dessa vez não mais como uma criança pequena, como um bebê, mas como um filho maduro, como um ruios, o legítimo herdeiro do pai, sendo considerado, presta bem atenção porque eu até botei em negrito aqui, para ter responsabilidades e administrar os bens da família. Presta bem atenção, o pai agora adota aquele filho maduro, que agora é o legítimo herdeiro do pai, sendo considerado apto para ter responsabilidade e para herdar e administrar os bens da família. Ele passava a ter a posse da herança, ele se tornava, presta bem atenção, corresponsável com o pai. Ele passava a assinar pelo e com o pai. Essa é a ideia de fazer em nome de. Quando ele estava fazendo em nome do pai, eu creio que já disparou aí na sua mente, já associou em nome de, ele estava fazendo em caráter do pai, em nome do pai, porque ele agora era corresponsável. Quando nós estamos fazendo algo em nome de Jesus, nós estamos fazendo algo porque recebemos uma autoridade de Jesus. Nós estamos fazendo algo em nome dele, no caráter de Jesus. E é isso que Deus está fazendo conosco, querido, nos levando de filhos regenerados, de bebês, de meninos, de teknons para filhos maduros, filhos ruios, semelhantes a Jesus, a quem foi dado toda a autoridade no céu e na terra. Quando Jesus concluiu o plano de Deus,
Quando Jesus resgatou a mim e a você, Ele foi muito claro, Ele disse: a mim foi dado toda a autoridade no céu e na terra. E esse é o propósito de Deus quando nos tornou família. Compartilhar essa autoridade, compartilhar esse governo, compartilhar, querido, o cuidado junto conosco. Nós nos tornamos filhos ruiós, filhos maduros de Deus, com um propósito. E esse propósito nós já vemos no começo das Escrituras, quando Deus nos formou famílias, e família de Deus, famílias e filhos maduros. Onde é que nós vemos isso lá? No Velho Testamento, no começo das Escrituras. Olha o que diz a palavra de Deus. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Isso está em Gênesis capítulo 1, verso 26. Quem é que gera alguém semelhante a si, senão ao Pai? Quem é que gera alguém semelhante a si mesmo? É o Pai. Ou você nunca ouviu aquela expressão: é a cara do Pai, é a cara da mãe? Só um Pai gera alguém semelhante a si. Então, Gênesis 1, versículo 26, eles: façamos a nossa imagem e semelhança. E no versículo 28, ele mostra o propósito. Deus os abençoou, ele formou o homem, e lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e a sujeitai, e a dominai sobre peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que se move sobre a terra. Deus o abençoou e lhe disse: frutificai e multiplicai, e enchei a terra, e sujeitai, e dominai-a. Deus fez o que ali, querido? Construiu tudo, elaborou, criou tudo, e delegou ao homem a autoridade, o governo, a responsabilidade, o cuidado da terra. Deus não dividiu a sua glória, a glória dele ele não dividirá nunca com ninguém, mas ele dividiu o governo, a autoridade, a responsabilidade sobre a terra com o homem. E o que é que o filho faz, quando se tornava maduro? Que foi que nós vimos? Que ele administrava os bens da família em nome do pai, E o pai continuava ali ao lado do filho. Nós vemos isso lá em Gênesis 3, quando Deus vem, a palavra nos mostra que Deus vinha todos os dias ter aquele momento com o filho. Então Deus estava sempre ali. Esse é o propósito original. E ele não perderia, querido, o homem de maneira alguma. O propósito dele era ter o homem como filho, ter esse relacionamento, ter essa família. E ele não perderia o homem jamais. Jamais seus planos seriam frustrados. Por isso que na plenitude dos tempos, ele enviou Jesus, que cumpre o seu plano e estabelece um homem como filho de Deus, predestinado desde antes da fundação do mundo. Quando Jesus veio, tudo muda. Os planos do inimigo, que era desviar o homem, afastar o homem de Deus, muda completamente. Aquele plano foi frustrado, porque Deus resgatou a mim e a você e nos tornou filhos. E sabe o que é que Paulo diz em Efésios capítulo 2, do versículo 4 ao 6? Diz assim: mas Deus é tão rico em misericórdia e nos amou tanto, que embora estivéssemos mortos por causa de nossos pecados, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. É pela graça que vocês são salvos, pois Ele nos ressuscitou com Cristo e nos fez sentar com Ele nos domínios celestiais, ou nas regiões celestes. Ele nos assentou com Ele nas regiões celestes, porque agora estamos em Cristo Jesus. Ou seja, nós não apenas fomos resgatados, nós fomos tornados filhos e assentados juntamente com Cristo. Ou seja, a Jesus foi dado o que, querido, que eu falei com você? Toda a autoridade no céu e na terra. E agora Ele nos coloca juntamente com Ele, assentado nas regiões celestes. Isso é tão sério que nós temos até um selo. Efésios capítulo 1, verso 13 e 14 diz assim: e quando creram em Cristo, quando creram em Jesus, Ele colocou sobre vocês o selo do Espírito Santo que havia prometido. E o Espírito é o penhor, é a garantia da nossa herança. O nosso chamado, o nosso propósito é chegar a ser filhos maduros. Esse é o meu propósito. Esse é o propósito
pelo qual Deus me criou e criou a você também. E aí, queridos, eu queria falar algumas características. Diego falou algumas características, né? E hoje eu quero compartilhar com vocês mais algumas. E a primeira delas, característica de filhos maduros, eu quero focar com você na questão da responsabilidade que Deus nos deu. Nós vimos com discípulos que a nós foi dado uma responsabilidade, gerar novos discípulos. Estudando sobre paternidade, nós vimos que foi dado uma responsabilidade, gerar filhos. Nós vimos que essa responsabilidade só é dada a filhos maduros. E aos filhos maduros Deus delegou a responsabilidade, a autoridade, o governo. E isso é muito sério, querido. Isso é muito sério. E o meu chamado, o seu chamado é para ser esses filhos maduros, esses filhos ruiosos de Deus. Nós não podemos continuar para sempre como tecnós, como meninos, como bebês espirituais. O nosso chamado é para ser filhos maduros de Deus. Qual é a primeira característica de um filho maduro de Deus que eu quero abordar com você nessa manhã? O filho maduro de Deus, ele é guiado por Deus. Romanos 8, verso 14, que eu já li, inclusive, diz assim: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Romanos 8, verso 14. A palavra que foi usada aí é ruios, filhos maduros. Quando Paulo, lá em Efésios 4, fala sobre atingir a estatura de Cristo, a estatura completa de Cristo, ele mostra por quê. Ele diz lá no capítulo 4, diz assim, que Jesus, quando subiu aos céus, ele levou cativo o cativeiro e ele deu dons aos homens. E deu uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Isso para quê? Para o aperfeiçoamento dos santos, para o exercício do ministério, para que eu e você cheguemos à estatura completa de Cristo, a plena estatura de varão perfeito. E para que tudo isso? A palavra diz que o propósito, no versículo 14, Efésios 4, 14, diz assim: o propósito é que não sejamos mais como crianças, como tecnons, como meninos, como bebês, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza dos homens que induzem ao erro. Isso aí só vem de um relacionamento com o Pai. Ser guiado pelo Espírito é a primeira característica de um filho maduro, mas isso só vem através de um relacionamento com Deus, porque é no relacionamento com Deus que você aprende a conhecer a sua voz, a discernir a sua voz. E aí eu pergunto, como está o nosso relacionamento com Deus? Conseguimos discernir a voz? Conseguimos reconhecer a voz de Deus na nossa vida? Porque filhos maduros são aqueles que são guiados, aqueles que se deixam guiar pelo Espírito do Senhor. Mas isso precisa haver em nós um discernimento, um conhecimento, uma intimidade tal que nós percebamos que estamos realmente fazendo algo, andando em uma direção, guiados pelo seu Espírito. Essa é a primeira característica, ser guiado pelo Espírito Santo. Mas isso vem através do relacionamento com o Pai. Como está o nosso relacionamento com Ele? Esses dias de isolamento social, melhorou, aperfeiçoou, se tornou mais íntimo? Essa é a primeira característica do filho maduro de Deus. Ele é guiado por Deus. Segunda característica daquele filho ruioso, a quem foi dada uma responsabilidade, uma autoridade, que agora é coparticipante, que administra os bens, a herança, que fala agora em nome de, no nosso caso em nome de Jesus. Os filhos maduros são guiados por Deus, mas eles também são obedientes a Deus. Uma devocional que nós tivemos essa semana, falando, na verdade, ainda sobre paternidade, com o pastor Eduardo, da Zoe Natal, e eu digo a você também, se você não ouviu, querido, ouça, foi bênção, e eu tenho certeza que será assim,
Porque cada vez que você vai ouvindo, como eu falei, dentro de uma sequência, Deus vai ministrando algo. Eu estava ouvindo o pastor Eduardo falar, e quando ele comentava sobre isso no domingo, aquilo já foi gerando algo no meu coração, que é isso que eu estou compartilhando. E quando ele estava falando sobre Gênesis 3, ele falando que Deus vinha ter todo aquele momento com seus filhos ali, com Adão e Eva, e ele falou algo que me deixou muito intrigado. Ele disse, olha, Deus queria ser pai, Deus queria se relacionar como pai, mas Adão e Eva decidiram andar conforme a sua vontade. Adão e Eva não quiseram ser filhos maduros, decidiram andar pela própria vontade, não queriam ser filhos, ter esse relacionamento, andar em obediência ao Pai. Obediência é algo essencial na vida do filho maduro. O filho maduro, ele é guiado pelo Espírito Santo, mas ele é também obediente. E aí eu fiz aqui mais uma pergunta: como está essa questão no nosso coração? Como está essa questão da obediência no meu coração e no seu, querido? Quando nós ouvimos um não da parte de Deus, o que acontece no meu coração e no seu? Porque o que nós temos percebido é que muitas vezes nós só queremos nos relacionar com Deus da nossa maneira. Quando Deus diz um sim, quando Deus diz um sim da nossa maneira, quando Deus conduz a situação, ou nos delega algo, faz algo nas nossas vidas da nossa maneira. Mas quando Deus diz não, ou quando Deus não faz da nossa maneira, nós muitas vezes ficamos emburrados, de birra, fazendo biquinho, agindo como um filho tecnô, como um filho bebê, como um imaturo. Lembre de uma coisa, querido: Deus, ele continua sendo Deus. Ele não muda, independente de você ser um imaturo ou um maduro, ser ruiós ou ser tecnó. Deus é Deus. Você chateado ou você de bem com Ele, Ele continua sendo digno e merecedor de todo louvor, de toda expressão de gratidão dos nossos corações. Então entenda bem, um filho maduro sabe ouvir um não da parte do seu pai. Principalmente nós que entendemos que o nosso Deus tem esse amor por nós, e quando Ele diz não, Ele está na verdade expressando esse amor e esse cuidado por mim e por você. Então entenda bem, quais as qualidades de um filho maduro? O filho maduro, ele é guiado pelo Espírito Santo, e filho guiado pelo Espírito é também um filho obediente. Guiado pelo Espírito, obediente. E a terceira e última coisa que eu queria falar com você é que o filho maduro, ele imita o pai. Terceira característica dos filhos maduros: são filhos que imitam o pai. Olha o que Jesus, o nosso modelo, aquele a quem devemos imitar, a nossa inspiração, olha o que ele fala. Jesus respondeu: eu lhes digo a verdade, o filho não pode fazer coisa alguma por sua própria conta. Ele faz apenas o que vê o pai fazer. Vou repetir: ele faz apenas o que vê o pai fazer. Aquilo que o pai faz, o filho também faz. Está em João capítulo 5, verso 19. Ou seja, ele reproduz o que vê o pai fazer. E aí mais uma pergunta para mim e para você: o que é que tem sido reproduzido nas nossas vidas? Porque o filho maduro, querido, ele parece com o pai. Não há nada em seu caráter, não há nada em sua conduta que o diferencie do pai. Ou seja, o filho maduro é aquele que realmente foi feito à imagem e semelhança do pai. Jesus diz: olha, quem vê a mim, vê ao pai. E aí eu fico pensando, quem vê a mim e a você, vê quem? Quem nós temos refletido na nossa vida? Que as pessoas têm percebido em nós? Porque Paulo, lá em 2 Coríntios, capítulo 3, verso 2, ele diz: olha, vocês mesmos são a nossa carta, escritas em nosso coração para ser conhecida e lida por todos. Aqueles filhos lá de Coríntios, eles: olha, vocês são a minha carta, estão para ser conhecida
e lida por todos. Eles eram a referência de Paulo. E Paulo, referência de Cristo, ele diz: sede meus imitadores como eu sou de Jesus. E nós temos sido referência de quem? O que tem visto em nós? Tem visto Jesus em mim? Tem visto Jesus em você? O que temos sido? Porque o filho maduro, ele imita o Pai. Ele é a imagem e semelhança do Pai. Eu e vocês somos chamados para ser esse ruiós. A nossa vida é de etapas, é de processos. Nós somos resgatados como filhos tecnós, mas temos um alvo, temos um propósito, e esse propósito é chegar a ser filhos ruiosos de Deus, filhos maduros de Deus. Você pode continuar sempre como filho tecnó, como filho imaturo, como uma criança espiritual, pode, mas entenda bem uma coisa: você não vai deixar de ser filho, mas a você não vai ser confiada a responsabilidade, porque responsabilidade é para os filhos maduros. Entenda bem, a bebês espirituais não é confiado a autoridade. A autoridade é para os filhos maduros. Então entenda, nosso alvo é ser filhos maduros, não é continuar como técnico. Eu não sei qual é o seu estágio hoje, como você se vê. Eu quero dizer que você tem um alvo: se tornar um varão, um filho ruiós de Deus, à estatura de Jesus. E vai ser confiada a você responsabilidades no reino. Vai ser confiada a você autoridade no reino. Vai ser confiada a você governo, porque você será um filho ruiós de Deus. Preste bem atenção nisso, porque a autoridade, responsabilidade não é dada a crianças pequenas. Bom, concluindo, então, a autoridade ela vai ser dada aos filhos maduros de Deus. Aos bebês não é dada a autoridade, não é dada a responsabilidade. Então já quero deixar isso com você, querido. Que eu e você possamos nos avaliar diante do Senhor e perceber em que estágio nós estamos: ruiós ou tecnó. Lembrando que o Senhor não nos delegará nem autoridade, nem responsabilidade, se nós não formos maduros. Que o Senhor possa continuar a trabalhar em nossas mentes e corações, para que cheguemos à estatura completa de Cristo, à estatura de varão perfeito, a ser um ruiós de Deus. Que Deus os abençoe. Nos veremos em outros momentos para compartilhar da palavra do Senhor. Deus os abençoe.